Casa de Padre Pio, especialmente bem-vindos os que estão conosco pela primeira vez, hoje aqui, os nossos irmãos de sempre. Que bom que estamos juntos outra vez, né? Acho que a gente está se acostumando a repetir isso aqui ao longo desses 10 completos e 11 reiniciados anos de caminhada, quando a parada é retomada, quando a gente dá essa paradinha de final de ano e retomamos o trabalho. Que bom é estarmos aqui. Né? Com calor, hoje também, quer dizer, nós estamos com presente de fogo nesse início de ano. Né? Hoje só tem o ar-condicionado funcionando, foi o presente que a gente recebeu. Mas os que estão lá atrás, pelo menos, não vão poder reclamar de frio, lembrou bem o Lésio. Tem sempre um lado positivo nas coisas. Então, quem estava lá atrás, que de vez em quando vinha de gorro, boné, chalé, chale, às vezes a minha chale tinha um verdadeiro chalé. Hoje vamos estar confortáveis aqui, e aqui o pessoal da frente, que vive sempre numa boa, vai suportar um pouquinho mais de calor, isso faz parte. Bom, vamos, que a gente tem algumas coisas para comentar hoje. Eu tenho certeza, né, que todos vocês devem estar esperando. Aliás, comentar aqui, estamos tendo retornos a casa importantes. Olha aqui, tem um filho espiritual meu que está de volta hoje aqui, ó. Nosso Daniel, né, de volta, e ele volta com tudo. Né? Eu queria não deixar de falar sobre, com certeza, já houve observações, comentários, escritos sobre o que nós todos ouvimos falar, ouvimos dizer de uma reportagem ontem no programa de TV sobre o nosso Padre Pio. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria que o Otton viesse fazer as suas leituras. Ó. Tem um microfone para você. Queria lembrar, né, e especificamente clarear as pessoas que estão conosco pela primeira vez, que esse trabalho a gente faz aqui com muita informalidade. Ele é uma palestra, sim, ele é uma abordagem de um assunto que a gente vai pensar, que a gente vai, mais do que pensar, deixar a alma sentir, mas será sempre um trabalho espiritual. Enquanto nós estamos aqui, o mundo invisível está trabalhando efetivamente em cada um de nós, através de cada um de nós, num processo muito complexo, apesar de ser muito simples. Então é sempre bom que a gente relembre isso, apesar da informalidade, da nossa alegria, até porque hoje nós estamos reiniciando o ano numa época muito interessante, é importante que a gente fale sobre isso. O reinício dos nossos trabalhos hoje, no dia 7 de janeiro, é muito interessante, como tem sido sempre aqui. Então é importante que a gente fale sobre isso, falemos com informalidade, mas o trabalho espiritual está acontecendo. Já está ocorrendo e vai continuar a ocorrer, então que todos se mantenham o tempo inteiro conscientes disso, se valendo da sua concentração espiritual, da sua vinculação com os amigos espirituais, orando, mesmo se desligando. Muitas vezes a oração chega para a gente, nos desliga do que eu estou falando. Não tem muita importância isso. O fato de eu estar falando aqui não necessita, não implica, nem obriga que se preste atenção a cada palavra como se faz numa aula de colégio ou numa palestra numa universidade. Claro que isso pode ocorrer. É claro que as pessoas podem prestar atenção, mas muita gente não presta tanta atenção porque há outros processos internos dentro do nosso campo subconsciencial, do nosso campo espiritual, que nos levam para determinadas zonas de consciência que são às vezes até necessárias. Então muitas vezes pessoas me falam assim: eu não consigo prestar atenção em tudo porque de repente eu desligo, vou para um outro lugar, penso outras coisas. Ótimo que isso aconteça, muitas vezes. O fato de que a gente já está aqui num trabalho muito mais complexo do que uma aula no sentido intelectual, no sentido conceitual, mental desta palavra, não é verdade. Nós estamos aqui num outro processo muito mais profundo. Acho que é bastante válido que a gente fale isso no nosso primeiro encontro de segunda-feira, num novo ciclo que a gente reinicia aqui na casa. Antes do Otton, eu tenho um aviso importante. Nós vamos começar esse ano com programação aos sábados aqui na casa. E nós vamos ter, já temos 3 encontros de sábado marcados, 12 trabalhos, são os 12 trabalhos de época, são 3, então o primeiro é no dia 12. Né?
vai haver um workshop de massagem espiritual com a Maria Lúcia Salva, essa companheira nossa que está aqui na casa há tanto tempo, se dedicando desde o início, que faz um trabalho junto com outros irmãos desse grupo de massagem espiritual. Esse workshop vai ser no sábado, dia 12, das 10 às 17 horas, aqui. Nós vamos ter um outro encontro dia 19, com a Rose e a Rosalane Romero, Meditações Femininas, fase 1, celebrando os seus sentidos. Será também aqui na casa, só que de 14 às 18. E no dia 26, nós vamos ter o primeiro bazar do ano da nossa ação social. A ação social retoma o seu trabalho com toda a intensidade no final de janeiro, e a gente vai ter no dia 26, sábado, o primeiro bazar da Tia Miriam, como a gente chama aqui, né? As informações que vocês queiram a mais, por favor, lá na Secretaria da Administração podem ser detalhadas, os horários vão ficar fixados. Nós vamos funcionar até o dia 26 de janeiro, efetivamente esse sábado, e aí vamos abrir, vamos dar uma parada e vamos reabrir depois do Carnaval, no dia 11 de fevereiro, com todas as atividades de novo. Então nós vamos ter a nossa estacada também no Carnaval, né, todo mundo sabe por quê, e dia 11 a gente está de volta. Então, Otton, por favor. As leituras do Otton, que são leituras, além de belas esteticamente, vamos lá. Altamente inspiradas. Sim, eu conheço esse livro. Eu tinha perdido no tempo e no espaço. Que bom. Já foi no nosso lar, é verdade. Esse livro aqui, você mostrou agora uma curiosidade, né? É um livro que foi recebido por uma sensitiva e foi chancelado pelo Chico Xavier, que é um médium que foi o veículo para toda a obra do André Luiz sobre o nosso lar. Esse livro chama Cidade do Além e é uma espécie de planta arquitetônica do nosso lar. É muito interessante. Como nós estamos na iminência de fazer o filme Nosso Lar se materializar, tudo a ver. Bom, em primeiro lugar, um feliz ano novo para todos, que esse ano de 2008 seja um ano de muita paz, muita luz, muita generosidade para todos. Muito obrigado. Em segundo lugar, eu queria elogiar a festa no dia, nosso dia lá, dia 17. Foi uma festa linda. O organizador, parabéns ao coral. Aqui atrás. O Maurício. Eu sei que alguns fundamentalistas não gostam, talvez não tenham gostado da experiência, dos arranjos que o Maurício fez com as músicas em ritmo de samba. Eu achei lindíssimo. Aliás, ele devia gravar e lançar isso. Eu achava fantástico. Também a mesma coisa aconteceu com o Jorge Aragão. Não sei se vocês se lembram disso, que ele lançou a Ave Maria em ritmo de chorinho. A igreja começou a reclamar e tal, e depois foi um sucesso tão extraordinário que a igreja até apoiou. E aqui eu acho que apoiem também o Maurício, porque os arranjos dele foram realmente muito bonitos. E depois o Luiz vai falar sobre isso, sobre o que nós ouvimos ontem e vimos na TV Globo sobre o Padre Pio. Eu não vou falar nada, só vou apenas ler uma pequena coisa a respeito do que poderia ser. A vida é uma pedra de amolar, desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos. Bernard Shaw. Agora sim. Perguntaram certa vez a Santo Inácio de Loyola quais seriam os seus sentimentos se o Papa viesse a suprimir a companhia de Jesus. 1/4 de hora de oração. Respondeu ele, e não pensaria mais nisso. Eu acho que é justamente isso que nós devemos fazer com o que foi feito no Padre.
Vamos pensar mais nisso, porque não adianta mais nada. Esta é a mais difícil de todas as mortificações. Atingir uma santa indiferença pelo êxito ou fracasso da obra a que dedicamos nossas melhores energias. Se ela triunfa, muito bem. Se ela fracassa, muito bem também. Ainda que para nossa mente limitada e ligada ao tempo seja inteiramente incompreensível. Tá bom? Tá ótimo. Milagre da vida. Faz da tua alma um diamante. Por cada novo golpe, uma nova face, para que um dia ela seja toda luminosa. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, nos lembraremos um do outro. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas com amizade nós construiremos tudo novamente, cada vez de forma diferente. Sendo único e inesquecível cada momento que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre. Há duas formas para viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Acho que mais do que bem. Por que as pessoas gritam? Uma ocasião, um pensador indiano fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Bom, gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão de gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos, seus corações, que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso,
não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Porém, por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que as distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância estará tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Pode terminar, mas já está no tempo. Para terminar, veja um poeta brasileiro que você tem a sensação de que é um Rumi, um Kabir ou um Ibn Arabi. Vejam bem. De manhã, escurece. De dia, tarde. De tarde, anoitece. De noite, ardo. A oeste, a morte. Contra quem vive do sul cativo. O oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Vinícius de Moraes. Agora eu queria dar um aviso sobre o início dos trabalhos do GEPOT, é isso? Ele vai só falar É só para avisar que todos os grupos estão voltando essa semana, exceto o de quinta-feira de tratamento, só volta dia 17. E o nosso grupo de estudos, o GEPOT, volta quarta-feira às 8 horas, aqui nessa sala. E é o grupo que a gente faz uns estudos, aprofundando alguns dos temas vistos aqui nessa segunda-feira, ou outros temas. Então, todos estão voltando, exceto o de tratamento de quinta-feira, que só volta dia 17. Obrigado. Eu sempre rio quando o Otton faz as suas leituras, porque a gente não combina nada e os temas sempre são congruentes. Vamos começar falando sobre o evento de ontem, que na verdade já não precisaria se falar mais nada, porque o Otton, citando Inácio de Loyola, simplificou o processo, e é isso que na verdade, na prática, nós todos temos que fazer. Então, esse assunto, ele morre por si mesmo, por inconsistente, mas acho que vale sim a pena uma abordagem, e vale, até como nós procuramos fazer aqui, tirando ilações que nos levem a compreender que processo nós estamos passando. Isso é sempre bom a gente falar em inícios de ciclo, né? No início de um ano é o início de um ciclo, reinício de ciclos, porque estamos sim, como humanidade, como porção desse universo misterioso e ao mesmo tempo tão fascinante e tão simples, entrando numa nova idade. Tão forte quanto foram as passagens de idade que nós cruzamos, conhecidas na história, e as desconhecidas pela história oficial, mas valendo só das conhecidas, como foi a saída da Idade Média para a Idade Moderna, como foi a saída da Idade Antiga para a Idade Média, com tantas incertezas, mas que no final sempre redundam em processos de avanço. Mesmo nesse mundo imperfeito que a gente vive, nós estamos mudando de idade. Só que mudando de idade de uma forma diversa, porque as outras mudanças foram feitas com a maioria absoluta da população da Terra, num grau quase de unanimidade, quase toda ela dormindo.
A diferença hoje é que uma parte, ainda que pequena, da população, comparada ao total daqueles que estão encarnados no planeta, está ou em busca do, ou começando a querer sair em busca do despertar. E aí esta mudança de idade tem outro padrão, tem outra consistência. E a gente pode, usando as linguagens que nós estamos acostumados a lidar, nas tradições em que somos criados, dentro de todas as visões históricas a que estamos acostumados, estamos entrando na chamada era messiânica, usando um tipo de linguagem. Estamos entrando, se olharmos na visão, por exemplo, hindu, no Yuga, saindo do Kali Yuga e entrando no Dvapara Yuga, onde a manifestação nesse mundo de sonhos se dá de forma diferente. Não importa a linguagem, não importa o programa que nós possamos utilizar, a conclusão será sempre a mesma. Estamos passando de idade. Então, quando a gente está começando aqui um trabalho, um reinício, nessa casa, que é um ponto dentro dessa rede infinita que começa a ser lançada sobre a Terra, nós temos, eu diria até, essa palavra eu não gosto de usar, mas obrigação quase como de buscar esse despertar de forma muito intensa. Esse fato que aconteceu ontem mostra com clareza exatamente o que diferencia a essência da aparência, o que diferencia a substância da forma. Quando essência e aparência, substância e forma são postas de maneira a se contrapor, de maneira a se opor, a conflitar, como é comum aqui nesse mundo. Padre Pio, e quem conhece um pouco da história de Padre Pio, a gente já abordou aqui, ele foi criado, veio a esse mundo dentro de uma forma, de uma estrutura, de uma sociedade. A Itália do século XIX, né, e século XX, até quando ele foi embora, era e continua sendo estruturalmente uma visão muito formatada pela Igreja Católica. Oi, que foi? O que na verdade é a Igreja Católica? E aí onde a gente quer falar lembrar um pouquinho para vocês. Podemos tirar essa palavra Igreja Católica, tirar fora da frase e fazer como em matemática, substituir por termos equivalentes. E a gente pode fazer equivalências com qualquer instituição formada pelo ego humano. Essa instituição, seja religiosa, seja política, seja de qualquer natureza, vai sempre espelhar aquilo que o ego humano enxerga como fatores da realidade e como ele deve agir nessa realidade. Ego é a raiz da palavra egoísmo. Egoísmo significa querer fazer com que o mundo seja refletido à sua própria imagem. É a raiz do mal, é a raiz da ganância, é a raiz da incompreensão, é a raiz de tudo aquilo que nós imaginamos como mal, como problema. Ora, estruturas saídas do ego são assim e as estruturas religiosas são assim. A Igreja Católica não podia ser diferente. Quando a gente bate muito na tecla que não se deve confundir, principalmente aqui na casa, em que a gente acolhe pessoas de várias tradições religiosas, procura fazer com que elas unidas percebam o que une e não o que separa. E quando a gente fala especificamente de Jesus, a gente toca duas de cara. Há com o islamismo também, mas isso já está até esquecido hoje em dia, né? O que se diz que seja o Islã hoje. Mas o judaísmo e o cristianismo se tocam de frente nessa figura e a gente procura sempre mostrar com clareza que Jesus, a pessoa de Yoshua Bar Yosef, que era o seu nome em aramaico, não tem nada a ver com aquela figura que foi distorcida, trabalhada por uma instituição que foi formada depois, no desenvolver histórico, a passagem do tempo do que se chamou cristianismo. A Igreja Católica distorceu de tal forma o processo que hoje um judeu não reconhece na figura de Jesus nada das suas raízes judaicas, nem tampouco o católico reconhece isso. É uma coisa que, para quem tem um olhar um pouco mais amplo, é tão interessante e tão intrigante de ver como as pessoas não conseguem enxergar que a figura de Jesus de Nazaré foi algo e alguém ligado a uma tradição espiritual que estava ali na mão dos judaísmos e continuou, e que a religião católica distorceu de tal forma que chegou aos absurdos que
nós vamos falar agora, culminam inclusive no século XX na figura de Padre Pio. Mas vamos voltar para lá, só para a gente não deixar esse assunto aqui abandonado. Na verdade, poucos raves, poucos mestres foram tão observadores da lei espiritual que o judaísmo recebeu pelas mãos de Moshe como Jesus. Poucos. O que ele combatia jamais foi a essência da lei. Quem vai olhar nos evangelhos vai ver lá, inclusive literalmente citado, eu não vim para mudar a lei nem um ponto, cara. Isso é muito profundo. O que ele combatia era a estrutura sacerdotal que naquela época o judaísmo tinha. Hoje o judaísmo não tem mais uma igreja judaica, não tem um Vaticano judaico, não tem um Papa judaico. Isso não existe dentro do judaísmo. Mas naquela época o templo tinha uma estrutura sacerdotal e de tal forma constituída a criação do ego humano que o que eles, contemporâneos de Jesus, viam no templo era a mesma coisa que hoje nós vemos quando vamos ao Vaticano. Olhar a estrutura central do que se diz religião ou igreja cristã. Aquilo não era o judaísmo na essência. Aquele templo lá não era o judaísmo, como este templo aqui do Vaticano não é o catolicismo, nem o cristianismo, nem coisa alguma. Pra vocês terem uma ideia, até os dados arqueológicos hoje corroboram. Uma das últimas coisas que foi descoberta em Jerusalém, depois que Israel tomou a face oriental da cidade, foram as mansões que viviam os sacerdotes. Aqueles que deviam servir ao povo viviam em mansões tão ricas, com piscinas, com coisas, isso foi descoberto. E eles tinham uma ponte para ir para o templo direto, eles passavam por cima, porque não podiam se contaminar com o povo. O que é o Vaticano hoje? É um reflexo da mesma coisa. Ora, Padre Pio e todo ser que está desvinculado, né? Uma coisa é a tradição espiritual, a outra coisa é a estrutura do ego. Né? É lógico que há espiritualidade sempre, mesmo na Igreja Católica, quando a gente fala aqui, tem que sempre tomar cuidado, alguém que chegue lá, e outro dia até veiculou-se na internet um vídeo fantástico que mostrava uma entidade materializada no alto daquele baldaquim que existe lá no centro da Igreja de São Pedro. Alguém filmou o menino, filmou e tinha lá uma entidade flutuando. Então, a espiritualidade, como no templo de Jerusalém, houve sempre espiritualidade, vai haver principalmente para aqueles que se conectam. Mas o fato é, Padre Pio nasceu como um ser espiritual numa estrutura que não tinha nada de espiritual na sua forma. Quando os fatos começaram a acontecer com ele, e a gente não precisa de falar que Padre Pio comprava ácido para colocar nas chagas para que elas não cicatrizassem, isso seria uma coisa tão racionalmente improvável para um médico como eu, por exemplo. Ácido fênico numa chaga, ele não provocaria não só a não cicatrização, mas ele provocaria a destruição dos tecidos, ainda mais se alguém fizesse isso por 50 anos, como foi o tempo que as chagas de Padre Pio estiveram abertas. Então, mesmo racionalmente não faz muito sentido, mas nem isso a gente deve se preocupar. O que a gente deve perceber é que o fato é que esta estrutura que toma, né, se arvora em dona da verdade, e nesse caso estamos falando de uma estrutura egóica chamada Igreja Católica, ela teve sempre que combater aquilo que vai contra ela. E mesmo que Padre Pio se portasse como se portou, como um obediente servo da sua estrutura, ele jamais foi um reformador, ele jamais questionou dogmas católicos, mas ele era um ser espiritualizado. E um ser espiritualizado entra imediatamente em choque com essas estruturas. Acontece que, como houve na sua vida, ele foi todo mundo não, saibam que Padre Pio ficou 20 anos impedido pela igreja de rezar missa, de confessar fiéis, preso dentro da sua cela do convento. 20 anos, não são 20 dias. E permaneceu ali. Qual seria, na verdade, a intenção de um assunto deste ressurgir? É sempre este processo de luta nesse mundo de ego das forças que querem manter os homens presos, roboticamente presos e controlados, sem serem donos da sua liberdade. São aquelas forças que querem manter o homem em estado de dormência, em estado de ilusão.
A boa notícia, e esse ano nós vamos trabalhar muito sobre isso, eu convido vocês a se aventurarem dentro desse processo, que eu acho que vale a pena, porque esse processo libertador, é nós percebermos o que é a realidade, que é muito mais grandiosa do que nós imaginamos. E para esse processo libertador acontecer, a gente tem que abrir mão de certas coisas que muito bem, às vezes, parecem estruturadas dentro da nossa cabeça, que a gente não gosta nem de tocar, mas quando a gente toca, a gente vê que alguma coisa ali não fecha. Eu convido que nós nos aventuremos a isso e tenho certeza que se a gente tiver a coragem de fazer esse movimento e fazê-lo, né, com absoluta consciência de que estamos buscando a verdade com amor, nós vamos encontrar um portal que vai nos levar a um estado e vai responder, se não a todas, a uma boa parte das nossas questões, e vai resolver uma grande parte daquilo que nós chamamos de problemas nossos, das nossas vidas. Sejam esses problemas relativos à doença, sejam a carência, sejam eles relativos a estados internos de incompletude, sejam quais forem eles, problemas de relacionamento que se estendam por causa disso. Esse processo, quando a gente toma coragem e supera, ele tem o poder de se refletir na nossa realidade como um todo. É esse o convite que eu faço a vocês aqui. Padre Pio, como um ser crístico, entendendo essa palavra como crístico, como um ser ungido por essa centelha messiânica, como foram tantos outros em tantas religiões, ele teve que entrar, sem querer entrar, mas entra em choque com as estruturas que procuram manter preso o homem. Mas eu cortei aqui e volto ao raciocínio. A nossa aventura vai nos levar a descobrir que essas estruturas, por mais externas que elas pareçam, por mais em outros planos que elas estejam, essas estruturas somos nós. No final das contas, nós só vamos encontrar a unidade da criação. E esse é o mistério a ser resolvido. Essa é a passagem de idade que nós temos que nos submeter nesse momento em que mesmo a face externa da civilização nos mostra um campo sem saída se nós não fizermos alguma coisa. E fazer esta coisa cabe a nós. E ela feita dá resultado. E aí eu vou para o que eu queria hoje submeter a vocês, já que a gente falou de Padre Pio, e falando desse momento propício em que nós estamos vivendo. Se vocês não têm ideia, hoje nós estamos conversando o nosso encontro em cima da Lua Nova. Né? Isso é coisa exterior. Mas nesse mundo de ilusões, né, se nós soubermos usar essas forças externas a nosso favor, entendendo que elas são reflexos do interno, isso nos ajuda muito, acelera muito o processo. Começar em cima da Lua Nova, eu queria que a Rosa lembrasse o que Saturno e Mercúrio tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Rapidamente, só para nós, a Rosa é a nossa estudiosa aqui de astrologia. Eu acho interessante que ela rapidamente nos diga isso, porque é importante para a coisa que eu vou ler de vocês, homenageando a um ser que a gente ama demais aqui, o Paramahansa Yogananda. Eu hoje vou ler trechos do Yogananda e vamos falar um pouquinho sobre eles. E a gente vai ver como se a história tem toda a ver. Fala um pouquinho, só especificamente, porque dentro de tudo aquilo, aquele é o ponto que eu vejo assim. Eu vou te mandar, eu vou levar o microfone porque tem gente lá embaixo. Vou te dar. Pode só pôr junto a boca. Bem, o Sol está em Capricórnio. Né? E Saturno, que é de Capricórnio, está em Virgem. Saturno, ele representa o velho sábio, e Mercúrio, que rege Virgem, representa a juventude, o começo e o início. Né? Então, o que eu coloquei lá é que nós estamos no momento de Saturno-Mercúrio, quer dizer, do velho e do novo, que representa o Fênix e o Bua, que representa a renovação do antigo, ou então o amadurecimento do jovem.
Esse é o grande momento agora que nós estamos de Saturno. É isso que você queria ou mais alguma coisa? Não, é isso, exatamente isso. Na sua linguagem técnica, obrigado, Otto. E se vocês observam, quer dizer, eu não conheço nada da astrologia, mas quando eu vi que a Rosa tinha escrito, me chamou a atenção uma coisa interessante. Nós temos 2 signos de terra, né? Na verdade, Capricórnio e Virgem, com os seus regentes em posição de alta troca de energias. Quando a gente fala que Mercúrio, regente de Virgem, que é jovial, está enfiando energias novas no Saturno, que é o velho, é o tempo, eu vejo uma ligação fantástica com o período que ele está acabando de viver. Dentro do cristianismo, mas abandonando a hora que a gente falou a beça sobre a Igreja Católica, vamos esquecer a figura de Jesus como alguém pertencente a uma igreja. Vamos olhá-la como a figura de um mestre que trouxe, como todos os outros mestres, lições da sua própria vida. O nascimento de Jesus, com certeza, historicamente não foi naquela data, não tem nada a ver com 25 de dezembro, mostra que as realidades mais profundas são muito mais profundas mesmo do que a gente pensa. Então, simbolicamente, ser posto o nascimento de um menino a esta época, e depois, no dia 6 de janeiro, a mística visita dos magos caldeus, 3, em número de 3, para poder louvar a unidade, a centelha messiânica que estava naquele menino, fala do eterno puer, o puer sanctus, a criança santa, puer em latim é criança, aí a palavra puericultura, por exemplo, na pediatria. O puer sanctus, ele é o semex. O que a Rosa disse, você amadurece o jovem e rejuvenesce o velho na percepção de que os dois são faces de uma só unidade. E que este eterno puer, essa eterna criança, quando nasce dentro de alguém, significa que começou para aquela pessoa a era messiânica. Começar a era messiânica significa que aquela pessoa se torna dona da sua própria vida, do seu próprio destino. E por isto, desaparecem à sua frente as dificuldades. Mas, ao mesmo tempo que essas dificuldades desaparecem, não é um processo como aquele que nós temos visto aqui, nós vamos voltar a esse assunto esse ano também, que foi difundido por umas visões mais horizontais, tais como a desse livro, O Segredo. Não é uma visão de que desaparece à minha frente porque eu sou o conquistador de tudo e tudo serve a mim. Esta é uma visão egóica e que usa de maneira muito perigosa poderes que são inerentes à criatura é um espelho do Criador, mas que são usados, se usados dessa forma, têm frutos imediatos, principalmente, né, em quase todas essas visões agora de lei da atração, do segredo, usam esta lei para quê? O pessoal quer dinheiro, quer carro importado, quer mansão, quer isso, quer aquilo outro. Essas são as buscas que as pessoas são mais ou menos direcionadas a fazer. Quando o processo é muito mais profundo. E quando desperta essa centelha messiânica, nós estamos, e aí é um paradoxo, né, que tem que ser tratado exatamente como deve ser tratado todo paradoxo, saindo fora da superfície e mergulhando por debaixo dele, como a gente faz quando vai na praia furar uma onda. Sai daquele agito do paradoxo e vai para a profundidade onde a onda não passa. E aí você transpassa o paradoxo. Ou então salta por cima. Você, quando é capaz de tudo conquistar, quando você despertou a sua centelha messiânica, é porque você foi capaz, como o Otton leu agora, a não dar valor ao seu oposto, que seria tudo perder. Reparemos bem. E aí a gente, quando vai olhar nesse tipo de enfoque, fala, mas eu estou fora disso, porque eu não quero saber de perder, eu não quero nem pensar em perder. E não tenta. Quando a gente pensa assim, a gente continua pensando em dualidade, em duplicidade de processos. Então, muitos desenvolvem tanto o poder desta lei, ainda que dual, que conseguem, por exemplo, usando a lei da atração, concentrando o pensamento, pensando em coisas que quer conseguir, não pensando naquelas que não quer, vai virando as coisas. As coisas materiais vão chegar. Só que em algum momento isso também vai falhar, porque o outro lado, que era o lado que completaria este processo, que permitiria que eu agisse como um rei
completo dentro deste reino, comandando o processo por inteiro, vai faltar, que é aquele que no momento em que eu perder, ainda que seja pela desencarnação física, ainda que seja pela morte, porque muita gente consegue tudo que quer até o último dia da sua reencarnação física. Então, na visão de muitos, aquele foi um vencedor. Mas ele não será vencedor se naquele momento ele não estiver desperto, se ele continua apegado, naquele momento ele sofre o outro lado. Quando ele desperta num plano um pouco mais além, o plano chamado invisível, o plano espiritual, nesse momento, tudo aquilo que ele achava que tinha, ele vai ver que não tinha. Agora, quando este processo acontece aqui e agora, e por isso os mestres todos insistem tanto nessa postura do desapego, de você não se considerar dono de nada, a começar por Krishna, e continuando por todos os outros que passaram pela Terra, essa indiferença, essa equanimidade, essa indiferença santa, que não é a frieza, que não é você ser frio emocionalmente quanto aos eventos, mas é algo mais profundo do que isso. É a emoção subjugada não pela razão, porque a razão também somente ela é superficial. A emoção subjugada pela consciência do ser. Aí sim, nós somos capazes de fazer os movimentos, inclusive aqueles de superar a doença, de superar as carências, de viver nesse mundo como se nele não estivéssemos vivendo e saborear o processo do mundo e até mesmo suportar as coisas que aconteçam porque temos consciência. Eu estou me alongando, mas o que eu queria mesmo era ler o Yogananda para vocês. Por quê? Dia 5 de janeiro, dia 6 é o dia que se pensa nessa visita mística dos magos ao Puer Sanctus, a criança à centelha divina. Dia 5 é o dia de aniversário de Paramahansa Yogananda. Foi o dia que ele abriu os seus olhos de uma forma física na Terra. Então, eu pensando em homenageá-lo, dedicara com um texto, é uma coletânea de ditos do Paramahansa Yogananda num momento muito sério, que foi uma semana antes dele ter o seu Mahasamadhi. Uma semana antes dele desencarnar. Mahasamadhi, na nomenclatura da yoga, é o último samadhi, é aquele grande samadhi quando os yogis se retiram conscientemente do corpo físico. Como eles dominam o processo por despertos, até a desencarnação é comandada por eles. Então, o Mahasamadhi de Yogananda foi precedido por 2 meses de retiro no deserto, e o que eu vou ler agora aqui é fruto de ditos do Yogananda a partir dessas meditações. Então é muito sério, porque foi um momento em que ele estava, se ele já era desperto, se a gente pode dar graus a despertar, ele estava naquele momento no auge, dentro do possível, da realidade física, dentro do seu estado de despertar. E ele diz o seguinte, o texto diz, o universo, o drama cósmico da divindade. Diz o Yogananda, vou ler trechinhos pequenos. Uma pessoa, assistindo atentamente a um filme, pode se tornar tão absorta nesse filme que os atores, as cenas, parecem reais. Todo mundo já experimentou essa sensação. Aliás, ontem eu fui ver um filme que a pessoa de trás, o filme ia passando e a pessoa ia vivenciando a cena de uma tal forma que eu pensei que ela fosse visto um troço. E aliás, foi mais engraçado que mesmo no filme, a cena que ela estava anunciando ou entendendo o que ia acontecer, não aconteceu. Então, ela viu o filme 2 vezes, ela passou. Quer dizer, ela, além de numa realidade do filme ela ter como realidade, ainda naquela realidade ela estava enganada. Então, vejam como é possível a gente avançar em graus de ilusão. Ela se iludiu dentro do próprio filme. Não passou mal por nada, nem no filme aconteceu. Se os monstros pegam alguém, ou tem uma cena de susto, a taquicardia, o corpo responder com suas realidades, ainda vale. Mas ela por uma coisa que nem no filme. Porque parecia que uma menina estava andando no telhado e o garoto ia cair. Não caiu, o garoto, mas ai meu Deus, você vai cair. O Yogananda diz isso aqui. Não percebe, na verdade, tanto parecem reais, que quando ele se dá conta, percebe que os figurantes, ao contrário de reais, são apenas imagens luminosas causadas pela projeção de um raio de luz na tela.
Então ele se conscientiza de fato que essas imagens são de natureza ilusória. Da mesma forma, a maioria dos seres humanos está tão ocupada com o cinema terrestre, isso que nós pensamos ser a realidade, projetado nas telas de suas consciências individuais, que não percebe a sua própria natureza verdadeira. Um mestre, e ele fala um mestre, seja esse mestre quem for, e nós todos somos mestres em potencial. Um mestre, olha aqui o Pedro, isto é, um homem que sintonizou sua consciência com a divindade, percebe que a Terra, com seus seres humanos, outras substâncias sólidas, líquidas e gasosas, o céu, as estrelas, o universo, são apenas formas diferentes, vibratórias, projetadas na tela chamada espaço. Uma passagem do Gita, do Bhagavad Gita. Os sábios autorrealizados. É alguém mexendo bem nessas luzes. De quê? Acho que não. Acho que não conheço não. É a vibração de nós estamos aqui acendendo esse fogo. Os sábios autorrealizados veem, friso nessas palavras, por favor, preste atenção. Igualmente, um erudito, um humilde, um brahmane, um elefante, uma vaca, um cão, um palha. O sábio autorrealizado vê nisto tudo absoluta igualdade na essência. A prece intensa e a meditação produzem o êxtase, que é a identificação com a consciência cósmica. O mestre que experimentou o elevado êxtase com a consciência divina vê que seu corpo, seus corpos espirituais e todas as formas mundanas de todos os universos são luz. Tal pessoa pode fazer também com que seus discípulos mais adiantados vejam isso. Sem discernimento e com atenção concentrada num drama cinematográfico, no qual aparecem cenas como montanhas, céus, comerciantes, mendigos, vacas, cães, o espectador aceita a ilusão de que todos esses objetos são diferentes, entre aspas, essa palavra diferentes. Porém, as diferenças estão apenas na aparência. Na essência, todas aquelas imagens são compostas de variados graus de luz e de sombra. O sábio, esse não aceita como fato a aparente realidade objetiva do mundo. O mundo é um filme sincronizado com som, visão, olfato, paladar e tato. Mas o sábio percebe todos esses fenômenos como manifestação da divina luz cósmica. Aí vamos entrar um pouquinho mais pesado, né? Eu acho que é o nosso grande trabalho esse ano. E a gente vai se aventurar nele. Do mesmo modo, continuou Paramahansa Yogananda, os objetos animados e inanimados deste mundo nada mais são do que sonhos divinos. O homem cuja sabedoria está desperta percebe todos os objetos mundanos como efêmeras expressões do sonho divino. Quando um devoto for capaz de ver a Terra com todas as suas variedades e perceber a unidade de sua infraestrutura divina, então, e somente então, é que ele saberá que este mundo é uma criação de sonho. Criação de sonho. O que é isso? Eu faço a pergunta, não me atrevo a responder e explicar isso agora. Vamos continuar com os comentários da selfie. Agora são os comentários daqueles que conviveram com o Yogananda nos últimos dias. Durante as últimas semanas de sua permanência no retiro da selfie no deserto, antes do seu Mahasamadhi, o mestre Yogananda falou com muita ênfase sobre a irrealidade e sobre a natureza ilusória do mundo. Abre aspas para ele ser citado. Vejam aquela montanha, dizia ele. Deus nos faz pensar que aquelas toneladas e toneladas de rocha têm alguma solidez. Mas isso é só aparência ilusória. Produto de seu, com S maiúsculo, sonho. Essa bola de lama, chamada Terra, girando através do espaço, é sustentada apenas por uma ideia
na mente do Criador. Dizer que esse mundo é um sonho, continua ignorando, mas sem tentar atingir a realização desta verdade através da meditação, pode conduzir ao fanatismo. O homem sábio compreende, e aí é um ponto importante, porque eu tenho certeza que essa pergunta está pululando aí por aí na cabeça de todo mundo. Né? Se é irreal, e aí? Né? O homem sábio compreende que, embora a vida mortal seja um sonho, ela tem dores, tem sofrimentos, tem incertezas, também de sonho. Mas só se tem realidade disto quando está desperto. E aí, portanto, ele adota métodos para despertar. O método de despertar é esta procura intensa, associada aos métodos que são a meditação, a oração e a percepção da realidade, mesmo que isso para nós não seja algo ainda, que não é para nenhum de nós, tenho certeza, nenhum de nós acredita que isto aqui não seja sólido. Quantos socos na parede eu já dei em tantos 10 anos, e eu confesso para vocês, eu continuo socando a parede e vendo ela como sólida, apesar de estar dizendo para vocês e ter a convicção plena dentro de mim que não é. Aliás, não é mesmo. Entre parênteses, esse ano nós vamos voltar a fazer as abordagens, usando linguagem, entre aspas, científica, que já nos provam com absoluta certeza que tudo que isso aqui é, melhor dizendo, tudo que isso aqui não é ser sólido. Continuemos. E agora vem o nosso ponto de dia de meditação para a gente levar para a nossa vida, para a nossa casa. Continue olhando. Isso aqui tudo é citação dele. Nessa última semana, Deus criou o homem e Maia. Os estados ilusórios de raiva, ambição, egoísmo, etc., são, com S bem maiúsculo, suas invenções, não nossas. O pegou pesado agora. Suas invenções, não nossas. Espera aí. É ele que é o responsável pelo planejamento dos testes nessa corrida de obstáculos da vida. Ele continua. O rei santo da Índia costumava rezar assim: Pai Celestial, eu não pedi para ser criado. Já que tu me criaste, por favor, liberta-me do teu espírito, liberta-me em teu espírito. Se falares assim, amorosamente com Deus, quero frisar esse verbo: Ele irá te levar de volta a seu lar. O Senhor da fantasmagoria, através da tua corrente vibratória, ó Senhor, desculpa, da fantasmagoria, através da tua corrente vibratória de Om, que é o mantra sagrado, tu diariamente nos mostra na tela de nossa consciência um novo capítulo das cenas de teu infinito seriado de sombras. Cada um de nós desempenha papéis de alegria e de tristeza em teu filme, que possamos desempenhá-lo bem. Vou seguir em frente. Agora vou compor o final do meu mosaico, para a gente poder sair daqui com o mínimo de angústia possível. E cheios de esperança e de alegria e de certeza de que a coisa é muito boa, não é nada ruim como possa parecer. Eu seria, acho que não teria nada que fazendo aqui se eu estivesse dando notícias para vocês de coisas ruins. São coisas aventurosas, mas não são ruins. Diz ele: saúde, doença, prazer e dor são os grandes problemas, porque damos a eles uma realidade que eles não possuem. Começa a se solucionar o quebra-cabeça. Vou repetir: são os grandes problemas da humanidade porque damos a eles uma realidade que eles não possuem. Daí ele disserta sobre o fato de ser saúde um pensamento agradável, a doença um desagradável, sensações polares, como que nós jogados como folhas secas somos levados como robôs pelo destino. Deus usa a lei
da relatividade, entre aspas, mágica, para desviar a nossa atenção. Mas nós devemos realizar que aquilo que parece real é falso. Tu és espírito, deves ser livre das limitações dos pensamentos opostos. Quando o pensamento é concentrado, ele se torna real, qual seja a natureza dele. Um pensamento concentrado cria a realidade. Se tu, como espírito, tiveres a consciência de seres espírito, então a realidade obedecerá à tua natureza de espírito. És feito à imagem de Deus e Ele te deu o indômito poder do pensamento. Mas quanto mais pensares que a vida é real, maior será o teu castigo aplicado a ti por ti mesmo. Não permaneças nesse mundo de consciência exterior, mas une-te ao divino mágico, olha como ele chama Deus, e compreenderás todas as suas obras. Quando souberes disso, por meio de tua própria realização, serás livre para todo sempre. Vou encerrar aqui a leitura, mas não os comentários, a gente ainda tem 5 minutos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tive a felicidade de conversar com alguns monges da Self há algum tempo atrás em relação a esses escritos do Yogananda. E aqui na casa a gente tem um companheiro nosso que esteve lá há algum tempo na Self. E essa última semana da vida do Yogananda foi uma semana muito importante. O Yogananda sempre usou essa percepção da divindade como um grande Deus, como um grande mágico. Isso conflita muitas vezes com essa ideia que nós temos de Deus, que é uma ideia assim. Veja mais ou menos se isso combina com a ideia. Deus é bom, absoluto bem, e tudo que é mal não é Deus. Nesta ideia básica, repousa todo tipo de crença a partir daí nossa em relação ao que seja o universo. Então, como a gente tem esta ideia de que Deus é bom e tudo que é mal não é Deus, para explicar o mal, para explicar o mundo, a gente vai usando vários tipos de aproximação. Algumas delas parecem, no primeiro momento, resolver o nosso problema, como, por exemplo, a lei da reencarnação, que diz, com toda a certeza e com toda a propriedade, de que nós somos os geradores, por semear e colher aquilo que plantamos dos nossos próprios destinos, por atividade ou por passividade. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais nisso, a gente vê que essa lei também é uma lei incompleta. Ora, tá bom, se há o mal no mundo, né, liberta os
santo é aquele que tem... Quando estou falando de mal, agora eu vou acrescentar um outro dado. Não é só o mal, como a gente o encara, mas é também o bem como nós encaramos. Para essa equação ter resultado, para se fechar, tanto o nosso conceito de mal tem que ser refundidos numa coisa muito mais ampla e muito mais poderosa. Onde está esse néctar? Onde está esse reino? Ele não está na linguagem, ele não está nos conceitos. É por isso que Yogananda, no momento final da sua vida, ele bateu muito nessa tecla, e agora eu vou voltar àquilo que eu falei para vocês. Eu tive a sorte de conversar com alguns monges da selva e ouvir de um companheiro nosso aqui, que ele dizia assim: o homem vai um dia compreender que esse Deus que cria o sonho, que cria o mundo de sonho, e que sonha com mal e bem, nada mais é do que ele mesmo, a sua própria essência criadora. Quando a gente fala em Deus e se dirige a esse Deus que sonha, a esse Criador que cria o drama cósmico, que divide esse drama cósmico em infinitas aparentes segmentações, infinitos seres, infinitos planetas, infinitos universos, este ser e todos os outros seres são uma só unidade, e só nos é dado perceber até aí. E o que nos auxilia são as escrituras sagradas. Mais fácil da gente atingir, por estarmos mergulhados nela desde que nos damos conta, é a Bíblia. E ali está, para quem queira ler, com olhos de ver o livro do Gênesis, vai ver com toda clareza que há, e até porque em hebraico, sutilmente, essa unidade divina, que é um mistério insondável, ela aparece sem perder o conceito da unidade, que é revisado o tempo inteiro, como a grande proclamação ao povo de Israel, né? O povo de Israel, o Eterno é teu Deus, o Eterno é um. Ainda assim, lá no Gênesis, as denominações divinas aparecem sutilmente a mostrar, até chegar a Adão, e Adão foi, na verdade, o que deu o nome às coisas e criou. É como se nós estivéssemos vendo aqui que este Adão sonhador que cria o drama cósmico, e quando a gente sonha de noite, vocês já viram isso, cada um quando sonha de noite, vocês já viram quantos personagens a gente cria tão perfeitamente nos nossos sonhos, pessoas, coisas. Aquilo existe ali dentro do nosso cérebro. Se nós formos olhar a matéria só, querendo dizer que sonho é irreal, sim, mas é real lá dentro da substância química, né, do neurônio que troca e faz surgir potenciais que se entrechocam. Aquilo ali cria uma tela, e esta tela inconsciente tem realidade sim naquele momento. Então ali, naquele nível, há uma realidade. Então o sonho é real dentro do nosso pequeno universo, o nosso pequeno cérebro, a nossa calota ali. A gente cria um mundo a cada noite, com seres, com coisas, com fatos. Nós somos deuses, pequeninos deuses, criando coisas, mas o que os mestres nos falam é que esse pequenino Deus criando coisas é apenas um reflexo em escala de um ser que cria coisas, mas que somos nós mesmos, como se nós estivéssemos sonhando em graus diversos. Agora, por quê? Não tem resposta essa pergunta. Essa pergunta não se aplica. E aí os mestres dizem: não pergunte por quê, mergulhe na meditação, intensamente, se libere rapidamente de perceber a realidade como algo que seja enclausurante, inabalável. Vou usar uma palavra que foi inventada há 15 anos atrás e acabou-se imexível. Não. A realidade é absolutamente reflexo do nosso grau de estar ou menos estar dentro desse sonho. Ou nós somos personagens dele, ou nós vamos chegando ao nível do próprio sonhador, que somos nós mesmos. Vou terminar com uma história que hoje eu queria fazer a meditação com o Shalom Aleichem, falando sobre cura, e o Alan fala lá. Eu queria falar no finalzinho, em 2 segundos, sobre a paraxá dessa semana.
que tem tudo a ver também com isso que nós estamos falando. Nós estamos sendo chamados a sair desse estado de dormência. De dormência e de sono. O folclore hindu conta uma história muito interessante, que eu queria tentar resumir para vocês. Ela é longa, mas eu vou tentar resumi-la. Eu acho que ela fala tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Para ver essa história do bem e do mal, como isso é algo muito mais a nosso controle do que parece. Conta-se que Krishna e Arjuna, depois que a batalha de Kurukshetra tinha sido vencida e que o reino de Dvakara tinha sido reestabelecido sobre a terra, conviveram um dia até que apareceu um Brahmani que estava saindo para se casar. Ele sairia do estado de Brahmani e ia tomar uma esposa e chamou Arjuna para ser uma espécie de padrinho. Foi ele padrinho do casamento e foi padrinho de seu filho primeiro e ia ser do segundo. Esse Brahmani foi chamado a uma determinada cidade longe do reino e chamou ao padrinho Arjuna para que cuidasse desse bebê. Arjuna foi feliz da vida. Quando ele estava para segurar o bebê sumiu espaço afora. Lembre-se que nesse momento Arjuna já estava desperto por Krishna. O Bhagavad Gita já tinha acontecido lá na batalha de Mahabharata. Na batalha do Mahabharata, na batalha de Kurukshetra. Arjuna se desesperou e foi procurar quem? Krishna. Era sempre a quem ele ia buscar. Absolutamente certo. Se a gente entende Arjuna como ego e Krishna como a nossa natureza divina, o ego tem que buscar auxílio na natureza divina. E ele foi lá. Krishna, sorrindo, disse: vamos passear pelo universo. Naquele momento, Arjuna já estava desperto e já tinha tido o poder de sair dos universos materiais. Na concepção hindu, dos Vedas, é muito clara esta percepção do nosso universo físico, apenas como um micro ponto de infinitos outros universos e infinitos outros planos. Arjuna tinha o poder de entrar nesses outros planos. Como ele viu a criança desaparecer, ele quis sair em direção aos outros planos e pediu a ajuda de Krishna. E saíram imediatamente do plano físico. A palavra sânscrita que é usada para determinar local, tanto é exatamente a mesma, loka. Tudo que tem planeta, espaço, plano, tem sempre no final o sufixo loka. Irano loka, que é a terra. Brahma, eles foram a Brahma Loka. O que é Brahma Loka? Brahma Loka é o espaço onde está o Criador. Para quem sabe e para quem não sabe, a tríade criadora hindu é composta de Brahman, o grande criador, aquele do qual emanam os universos, Vishnu e Shiva. Vishnu preserva, Brahma cria e Shiva destrói para reconstruir. Esse processo é permanente. Ora, eles foram a Brahma Loka procurar a criança. Não encontraram. De Brahma Loka subiram para Balaramam Brahma Loka. Krishna e Arjuna. Naquele momento, o poder de Arjuna cessa. Em Balaramam Brahma Loka também não encontraram a criança. Arjuna começa a se desesperar, ele queria se suicidar. E Krishna continuava a rir dele. Assim: Arjuna, passa agora para a minha carruagem, deixa a sua. Eu com os meus 5 cavalos, nós vamos nos aproximar da grande escuridão. Para quem conhece um pouco de escritura hebraica, escritura da tradição cabalista, sabe o significado que existe na escuridão, que nós, na nossa visão imperfeita, atribuímos o escuro a coisas ruins, ao mal. O escuro é mal, é ruim. Quando não, ele se compõe da dualidade e acima da grande luz está a grande treva. Por quê? Porque a treva é o grande desconhecido. Os cavalos de Arjuna não foram, mas os de Krishna passaram para a grande noite. E aí a parábola descreve: e foi indescritível que Arjuna e Krishna viram. Ele viu o berço dos mundos, ele viu a origem dos universos, ele viu o tecido de sonho de que são criadas todas as Mayas e Brahmas e Parahamandras, mas a criança não estava lá.
Então, Krishna diz, vamos sair da noite e vamos não a Brahman nem a Paramambrahma Loka, vamos a Brahman Jyoti. Brahman Jyoti é o inominável de Brahman, acima da faixa de escuridão, onde não há palavras para se descrever, mas Arjuna foi levado por Krishna a Brahman Jyoti, aonde além da escuridão, que já não era possível ser descrita, algo que não possível de ser descrito foi apresentado a ele, e ele, em Brahman Jyoti, não encontrou ainda a criança. Ele começou a se desesperar, e Vishnu disse a ele, agora só falta algo. Vamos ao oceano, aonde Mahavishnu sonha com os universos e todos os planos. E chegam e encontram um oceano do umbigo de Mahavishnu. Eles saem de dentro daquele umbigo e Krishna, que era uma encarnação de Vishnu, e é uma encarnação de Vishnu, leva Arjuna a Mahavishnu, que num primeiro momento aparece como um ser diverso. Ele é descrito nessa fábula como um ser gigante. Vejam para baixo dele o que a gente já passou, né? Nós já passamos, o universo físico já ficou lá na Yanamuloka. Nós já passamos de Brahma Loka, já passamos de Paramambrahma Loka, já passamos de Brahma Yoti, da escuridão. Quando ele contempla Mahavishnu, ele vê e olha Krishna. E vê que Mahavishnu era Krishna. E quando ele vê de novo, ele vê que Mahavishnu era ele. Arjuna. E aí Mahavishnu diz a seguinte coisa: eu só chamei vocês aqui para mostrar que eu sou o autor de tudo. Mas eu sou o autor de tudo e vocês são os autores de tudo. Eu e Vishnu, eu, Mahavishnu e Krishna somos um. E aí ele começou a perceber que quando Mahavishnu na sua forma gigante falava, a forma menor de Krishna falava absolutamente sincronizada nas mesmas frases. E depois que ele vai se maravilhando com aquilo tudo, ele percebe que ele falava com aquilo mesmo. Então os três começavam a falar na mesma língua. E as palavras foram se dissolvendo. E depois, nos braços de Mahavishnu, aparece o bebê do Brahma. E ele é assim, eu tomei o bebê para que vocês viessem aqui, para que vocês vissem e comprovassem e sentissem que nós somos todos a mesma coisa. Toma o bebê de volta. E quando ele recebe o bebê de volta, ele olha para o bebê e contempla dentro do bebê todos os outros universos que eles tinham passado. E naquele momento eles retornam pelo mesmo caminho pacificados, e ele com o bebê entrega de volta ao Brahman, feliz da vida, e Krishna rindo dele fala assim, você veja como é o jogo cósmico da nossa própria criação. Naquele momento Arjuna se iluminou definitivamente. E aí conta a tradição de todo o reino de Krishna, as riquezas de Krishna. E Krishna, ao contrário dos mestres que a gente tem, quer dizer, ao contrário dos mestres não, porque que eu saiba, nenhum mestre que passou por esse mundo sofreu carência, a não ser por sua própria decisão sacrificial de fazê-lo. Krishna tinha palácios, era rei, e naquele momento tudo aquilo passou para Arjuna, e Krishna se entrega ao sacrifício final no Monte Mero, onde ele é flechado no calcanhar e deixa o seu corpo, desmaterializa-se e vai embora para a sua unidade cósmica, deixando a pista de que nós todos temos que despertar do sonho. E no momento que esse sonho se desfaz, ou nós nos reintegramos, isso é o Nirvana, mas o Nirvana é muito mais do que a gente pensa, ou a gente continua aqui, igualzinho como nós somos, sem mudar nada na aparência externa. Vivendo esta vida assim, porque esta vida, mesmo sendo vida de sonho, é um sonho divino, e o sonhador divino somos nós, porque nós todos somos um. Eu queria aproveitar e responder esse... Vamos falar da Parashá de hoje, eu queria que o Flaviano já fosse posicionando o CD, para nós fazermos a nossa meditação final. A Parashá de hoje, que tem tudo a ver, ela se chama Bo, que significa vem. O que é vem? Vem é um chamado. Né? É
muito interessante porque ela é uma frase que foi dita pelo eterno Moshe, um dos grandes iniciados. No momento em que ele, como nós aqui, né, titubeava, Moshe talvez pela sua humildade, talvez não tenha havido nenhum como ele, se achava indigno de cumprir a missão que estava destinada a ele. Mas isso é um grande ensinamento. Nós todos provavelmente nos achamos indignos de sermos divinos, de sermos seres divinos, porque o nosso ego é assim, ou ele se superinfla, ou ele se destrói pela falsa humildade. Né? Ou ele se infla como se achando Deus que não é, ou ele se destrói pela falsa humildade. Mas Moshe era um verdadeiro humilde. Então ele foi sentindo até que o despertar nele, a partir do chamado, o Eterno não disse para Moshe, vai para o Egito. Vai, depreende-lhe o seguinte, vai lá que eu fico aqui. O Eterno disse a Moshe, vem. O que significa isso? O Egito, na simbologia espiritual, né, da visão espiritual, é a primeira linha, logo, no estudo da Torá, Mitzrayim é a terra da restrição, né, da escravidão, da ausência, da falta, da carência de todo tipo. Ele simboliza muito bem o estado que nós estamos, presos a esse mundo robótico, de sonho, acreditando que o sonho é a realidade. E muitas vezes até nos refestelando nessa realidade. Muitos dos escravos hebreus que estavam no Egito custaram a ouvir o chamado de Moshe, não queriam. O chamado dele era uma libertação, mas que passava por processos que saíam de uma comunidade. Muitos deles tinham ali comida. Muita gente pensa que os hebreus sofriam ausência de fartura, não, eles eram donos de rebanhos, de comida. Na verdade, havia riqueza, o que não havia era consciência espiritual liberta. Faltava isso e era isso que Moshe tinha dito. Agora, o Eterno disse, vem. Então, mesmo ali, no Egito, ele estava lá esperando. Ele não disse, vai para o Egito tirar o meu povo de lá, porque eu não estou lá. Ele disse, vem, vou ao Egito para libertar a consciência do meu povo, porque eu estou aqui. Esperando que essa consciência, ao ser liberta, faça com que o processo todo se dispare. E Moshe foi e fez isso. Né? Todo mundo sabe da história. Essa liberdade, quer dizer, o tu eternos, que vem e transforma, quebra as correntes do velho e nos liberta, é o símbolo de tudo isso que a gente falou aqui e mais 500 mil outras coisas que a gente falasse. É o símbolo que resume esse processo inteiro. E para a gente chegar a ele, existe um caminho, que é tomar consciência, e tomar consciência é meditar regularmente, pelo amor de Deus, todos os dias, que seja 1 minuto. Meditar, orar, e a partir desse binômio, fazer com que as nossas ações reflitam os estados de consciência que a gente vai atingindo. Quando eu tenho a oração como instrumento e a meditação como meio, é só saboreando, gente. É igual laranja. Não dá para pegar uma laranja para quem nunca comeu e dizer aqui, ó, isso aqui é uma laranja, o gosto é doce, tem assim, tem assado. Eu posso ficar 1 ano descrevendo o que é uma laranja e o seu sabor. A gente só vai saber na hora que provar. Então, esse estado a gente só sabe provando. E eu me arrisco a dizer para vocês, vale a pena que a gente prove. Vamos botar essa música, que foi um presente que a gente recebeu aqui na casa. Eu queria que a gente apagasse a luz. Essa música é curtinha. Ela é curtinha. O calor vai valer a pena, porque a gente não pode sair daqui, né? Não é sério. Eu, como falei para vocês, isso é um trabalho espiritual. Por mais calor que a gente esteja sentindo, entendam isso como uma sauna. A gente não vai numa sauna e sai liberado as cargas físicas. Aqui não tem chuveiro, mas tem um chuveiro espiritual que vai começar a ser ligado agora. Vamos desligar a luz. Vou deixar essa música falar sozinha.
humanidade que aqui estão, ouçam o nosso chamado. Os anjos do Eterno, que são esses nossos amigos incondicionais. E os anjos tomam muitas formas, muitas vezes insuspeitáveis, como foi a do arcanjo Rafael. Mas que o amor infinito desses anjos, pelo qual nós clamamos nesse momento, seja o portador da cura, da renovação de nossas almas, da paz, do nosso despertar. Shalom, a paz. Os malachim, os mensageiros, os anjos, que é a nossa unidade. Cada um de nós, nesse instante, vai incendiar a chama da paz, do amor incondicional, no coração do seu próximo. E que, por maior que seja o sofrimento que algum de nós esteja passando, ou algum daqueles a quem amamos que aqui não está, a força dessa realidade, o amor, a unidade do Eterno, trazido pelos seus mensageiros, há de fazer que a dor, o sofrimento, a angústia, qualquer problema se dissolva sobre o poder dessa paz, dessa realidade. Bendito seja o santo nome do Divino. Bendito seja o nome do qual nós somos parte. Bendito seja o nome indizível. Mas que os nossos corações proclamem esse nome, ainda que em silêncio. A alegria incendeia a nossa esperança e a nossa certeza para sempre. Esta é outra música. Conclama que aqueles a quem amamos, as raízes de unidade que são os nossos ancestrais, estejam conosco. Que nesse momento a nossa vida seja tocada. Vamos ouvi-la também em seus breves acordes, porém tão intensos em amor. Agora sim, em absoluto silêncio. O
que tanto projeta a sombra e a luz de suas asas sobre nós e nossa casa. Seja veículo desta cura que se vai em tão profundos sentidos. Todos nós precisamos de cura em algum nível de nossas vidas. Dessa luz refrigere a nossa alma, como diz o Salmo, e o teu cajado nos conforte, porque o bem querer nos perseguem, a tua ordem todos os dias em nossa vida. Nós, que somos um, habitamos na casa que é tua, por duração de dias, e esses dias são a eternidade. Amém. Amém. Obrigado a vocês pela paciência. Até a próxima semana. Com certeza com o ar-condicionado consertado. Olha,